Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai continuar na pegada da aula anterior, que a gente já veio falando como entender, como identificar conteúdos, né, mais técnicos, como estudar para a prova, como fazer resumos, e agora a gente vai falar um pouquinho como produzir trabalhos acadêmicos. Durante a graduação, né, a gente vai ter diversos momentos que a gente vai precisar construir esse material. Então, ou em matérias de extensão, matérias do dia a dia, os professores já começam a pedir no formato mais técnico, ou inclusive na matéria de construção de trabalhos de conclusão de curso. Então, é importante que desde já vocês já se adaptem a esse modelo. Para quem está começando ali na vida universitária, né, esse tipo de atividade pode até parecer desafiador, mas conforme vocês forem fazendo, vocês vão ver que é só questão de prática mesmo, vai ficar realmente bem mais simples. Então a gente começa aqui falando sobre resenhas, né? A resenha é um tipo de texto que o estudante apresenta a análise de uma obra como um livro, artigo ou um capítulo. Diferentemente de um resumo simples, a resenha ela não tem limitação é, de descrição de conteúdo. Ela também pode incluir reflexões, comentários, ideias que o autor apresentou ali naquele documento. De modo geral, né, uma resenha ela costuma incluir a apresentação da obra do autor, a descrição das principais ideias do texto, a análise ou reflexão sobre o conteúdo. E o objetivo desse tipo de trabalho é demonstrar ali que o estudante compreendeu o material e ele conseguiu extrair do texto mesmo. Já os resumos, né, eles são uma forma de apresentar as ideias principais de um texto de maneira breve e objetiva. Neste tipo de trabalho, né, o estudante ele identifica os conceitos centrais do material e apresenta de forma organizada, utilizando suas próprias palavras, sempre que possível. Um bom resumo ele costuma ter, né, ele mantém a fidelidade ali, né, das ideias do autor. Ele evita comentários pessoais, ele apresenta apenas os pontos mais importantes do texto. E a elaboração do resumo também pode ser uma estratégia de estudo, né? Como a gente comentou anteriormente, né? Trabalhos científicos, aqui que geralmente realmente as pessoas ficam, né, surtando, achando que é muito difícil, mas isso é só técnica e prática. Os trabalhos científicos vão lembrar um pouco aquela ideia da construção de artigo, dos artigos que a gente vai lendo. Conforme ao longo da faculdade vocês já forem se familiarizando com os artigos, depois de vocês tanto verem artigos, a construção de um trabalho científico ela fica muito mais fácil, né? Em algumas disciplinas, né, os estudantes eles podem ser convidados, né, a produzir um trabalho acadêmico mais estruturado, como revisões de literatura ou pequenos projetos de pesquisa. Eu, por exemplo, peguei muitas dessas questões de construção de revisão de literatura em matérias extensionistas e agora no trabalho de conclusão de curso que eu estou fazendo. E esses trabalhos, né, eles têm uma organização formal a ser seguida. E essa organização é a introdução, desenvolvimento, a conclusão e as referências. Na introdução, né, a gente apresenta o tema e o objetivo do trabalho. No desenvolvimento, a gente coloca as ideias principais, né, geralmente com base em diferentes autores e pesquisas. E na conclusão, né, a gente retoma todos aqueles pontos iniciais, né, discutidos ao longo do texto. Esse tipo de trabalho exige maior cuidado com a organização das ideias e com a utilização de fontes confiáveis. É bom que vocês já comecem, né, a fazer isso desde o início da faculdade, usar já um modelo ABNT, porque quando vocês tiverem que fazer um trabalho científico, vocês já estão mais ou menos adaptados. Então, assim, as normas que a faculdade pede são as normas ABNT. E as orientações, basicamente, que a gente precisa ter é utilizar uma linguagem clara e objetiva, evitar opiniões sem embasamentos teóricos e citar corretamente as fontes utilizadas. Então, nessa questão até de citar corretamente as fontes, muitos alunos acabam cometendo plágio sem saber, porque pegam a frase igual o plágio direto ou o plágio indireto. Então, no plágio direto, a gente tem quando a gente pega uma frase do autor, copia, cola e coloca lá. E o indireto seria a gente não citar corretamente aquele autor, né, naquele texto, enfim, que a gente está fazendo. No Brasil, né, a maioria dos trabalhos acadêmicos, como eu mencionei, segue as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E embora essas normas possam parecer complexas no início, com a prática a gente consegue se familiarizar com essa utilização.
Então, na aula de hoje, né, serviu para a gente conversar um pouquinho sobre trabalhos acadêmicos, como fazer, como a gente consegue se organizar, quais as normas que a gente precisa seguir, compreender as diferenças ali entre resumos, resenhas, trabalhos científicos e com o tempo, né, e a prática, a nossa escrita acadêmica, ela tem de se tornar uma habilidade, né? Cada vez mais a gente vai ficar mais natural nisso que a gente vai escrevendo, nos trabalhos que a gente vai construindo. Então é isso, pessoal, que eu tinha para a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Até mais.